Muita paz, meus amigos do curso do ESD, da Casa Espírita Nosso Lar. Vamos a mais uma aula do nosso curso. Na aula de hoje, estudaremos as diferentes categorias de mundos. O roteiro 5 do módulo 7, Pluralidade de Mundos Habitados, do tomo 1, do curso do estudo sistematizado da doutrina espírita. Para fazermos o início de nosso estudo e nos ambientarmos, buscando a sintonia com a espiritualidade superior, vamos agora fazer a leitura de um texto que selecionei da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, Espírita Emmanuel. O título do texto é Faze isso e viverás. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Palavras do Evangelho de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 28. Explica Emmanuel. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta, e conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei. E fala sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta, faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente, porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica, diariamente, se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isso e viverás. Orientados por essa mensagem, então, vamos fazer nossa prece, buscando agora, aurir do alto, luzes, esclarecimento, orientação, que nos auxiliem no nosso estudo. Vamos fechar nossos olhos e buscar acalmar nosso coração e sentir a presença suave e amiga de benfeitores espirituais que nos auxiliam diuturnamente. Jesus Cristo, Mestre e Guia de todos nós. Maria de Nazaré, nossa Mãe, que nos embala e protege. Espíritos bons e espíritos de luz que nos tutelam diuturnamente. Neste momento, rogamos a assistência das esferas superiores para que, aplacando de nossos corações a perturbação, a ansiedade, a preocupação, o temor, nos deem serenidade para que possamos agora, nesse estudo, receber
esclarecimentos que fortaleçam nossa fé, receber luzes que iluminem nosso caminho, receber palavras que alimentem o nosso espírito. Que através desse estudo que faremos agora, possamos então ter o esclarecimento de que tanto necessitamos para prosseguir na nossa jornada eterna de evolução como espíritos que somos. Que assim seja. Vamos então iniciar agora o nosso estudo a respeito da pluralidade de mundos habitados e do roteiro que estudaremos hoje relativo às diferentes categorias de mundos habitados. Vamos lá. Vamos então iniciar o nosso estudo e para tratar das diferentes categorias de mundos habitados, a primeira pergunta que precisamos fazer é se existem outros mundos habitados. E Kardec fez essa pergunta à espiritualidade superior. Ele formula essa pergunta na questão 55 do Livro dos Espíritos, quando então ele questiona: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta da espiritualidade é categórica: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. A resposta dos espíritos superiores é contundente. E vamos analisar detalhadamente a pergunta de Kardec. Kardec pergunta se são habitados todos. Ele não pergunta se há alguns globos, alguns planetas habitados, se são planetas só com a mesma formação, a mesma compleição da Terra. Ele pergunta se todos os globos, ou seja, todos os planetas são habitados. E a resposta é contundente: sim. E ainda a espiritualidade nos coloca na condição que efetivamente somos, de orgulhosos, de acreditarmos que somos os melhores, os seres mais perfeitos do universo, quando estamos muito longe disso. Porque ele responde: o homem terreno está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Estamos longe disso, justamente porque ainda somos espíritos imperfeitos. E aí o orgulho nos faz acreditar que somos o único planeta habitado do universo, que somos os seres mais inteligentes do universo. E a espiritualidade nos coloca a realidade frente aos olhos. E essa resposta que os espíritos dão para Kardec, ela já foi dada por Jesus. Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele nos fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Então veja, a resposta de Cristo, ela deve ser analisada no contexto das falas do Cristo. Ele nunca falava as questões espirituais de modo direto. Até porque a qualidade dos espíritos que habitavam a Terra há 2000 anos atrás era, obviamente, uma qualidade inferior à de agora. Em razão da lei do progresso, tudo evolui. Até mesmo nós, espíritos imperfeitos, evoluímos numa marcha ainda lenta, mas evoluímos. Então, não tinha como explicar para o povo que nem tinha noção ainda de sistema solar, de existências de outros planetas no sistema solar,
naquela época ainda se acreditava que a Terra era o centro do universo. Não, o sistema heliocêntrico só vai surgir ali 1.400 anos depois. Então, Cristo fala, há muitas moradas na casa de meu Pai. E vem Kardec explicando, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Temos aqui um esquema que traduz bem essa explicação de Kardec. Então, quando Cristo fala, há muitas moradas na casa de meu Pai, ele está dizendo o Pai é Deus. E, portanto, a casa de Deus não se restringe a um ponto diminuto no universo, que é o planeta Terra. A casa de Deus é o universo, é a criação dele. É onde ele habita em todo o universo. Casa tem esse sentido, abrigo, proteção, habitação. Deus criou o universo e habita em todo o universo. Não existe um ponto do universo, seja qual for a dimensão, que Deus não está presente. Ele habita em todo o universo. E Cristo fala, há muitas moradas. Então vejam, a casa seria o espaço amplo de uma moradia. Vamos imaginar um sítio, temos o terreno do sítio e temos a construção onde efetivamente as pessoas se abrigam. Então, a casa do Pai seria todo esse sítio, todo o terreno do sítio, inclusive a morada, inclusive o abrigo. Mas tudo é casa do Pai. E Cristo fala há muitas moradas, há muitos abrigos na casa do Pai, há muitos locais onde nós estaremos vivendo, estaremos interagindo, estaremos convivendo. E essas moradas são os planetas, são os mundos que percorrem o espaço infinito. Portanto, o universo é a casa de Deus. É o conjunto de tudo que existe. E as moradas são os inúmeros planetas, incontáveis planetas que existem nessa grande casa do Pai que é o universo. Portanto, temos aí, tanto na questão 55 do Livro dos Espíritos, como na resposta de Jesus, a certeza de que os mundos são habitados. Mas, obviamente, não são habitados por espíritos que estão na mesma condição. Cada espírito habita um mundo que seja consentâneo, que seja adequado à sua condição espiritual. Como nós ainda somos muito materializados, habitamos um mundo onde a matéria é muito mais perceptível. Mas cada mundo vai ter a habitação material de acordo com sua condição. Não se pode imaginar que todos os mundos tenham a mesma condição da Terra, e não tem. Basta olhar o sistema solar, em que nós temos em cada um dos planetas do sistema solar condições de atmosfera, condições de minerais, de solo, totalmente diferentes. Então, obviamente, os espíritos que vão habitar esses mundos vão estar em condições materiais diferentes, porque a matéria é inerente ao planeta, à condição do planeta, à sua formação, à sua organização. E, então, nós temos o ensino dos espíritos que nos mostram que os mundos estão em condições diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Cada mundo, como eu já disse, vai abrigar espíritos que estão em condição similar.
Eles estão muito próximos ainda na situação evolutiva. Então, eles vão permanecer em mundos adequados às suas condições. Então, podemos concluir que os mundos foram ou serão habitados, porque não necessariamente todos os mundos são habitados ao mesmo tempo. Nós já vimos na literatura científica que os vários sóis de várias galáxias, de vários sistemas, eles simplesmente deixam de existir, eles se explodem, com isso os outros planetas que fazem parte daquele sistema, porque é a lei da destruição. É necessário que as coisas se destruam para que elas se renovem. Então, todos os mundos não são habitados instantaneamente ao mesmo tempo. A linha do tempo ela é conforme cada mundo, conforme cada necessidade de espíritos habitarem determinado mundo. Na classificação dos mundos, a Terra deve ser tomada como referência, mas veja bem, não como referência principal. Vamos tomar a Terra como referência porque é o mundo que nós habitamos e conseguimos compreender as características desse mundo. Para então, a partir das características aqui da Terra e dos espíritos que habitam a Terra, tentar traçar parâmetros que nos darão a compreensão dos outros mundos, das outras categorias de mundos. Há mundos que estão mais atrasados, mais adiantados ou no mesmo grau de evolução que a Terra. Sim, por incrível que pareça, há mundos mais atrasados do que a Terra. E há muitos outros mundos, uma quantidade muito maior de mundos que estão mais avançados que a Terra. Nós estamos mais próximos da fase inicial do que da fase final, em termos de categoria de mundo, de humanidade e de espírito também. Então, a primeira categoria de mundos que nós podemos identificar seria a categoria dos mundos primitivos. Nos mundos primitivos, prevalece o instinto e a lei do mais forte. Nessa categoria de mundo, portanto, nós nos deparamos com a condição ainda de espíritos bastante embrutecidos, de espíritos que estão mais próximos do instinto do que da racionalidade. Lógico que eles já possuem razão, discernimento, algum grau de compreensão, mas eles são movidos exclusivamente pelo instinto de sobrevivência. Então, por isso, eles interagem buscando apenas sobreviver, e aí prevalece a lei do mais forte. E, portanto, são espíritos que ainda não evoluíram no conhecimento e também não evoluíram moralmente, nem têm condições ainda dessa evolução moral, dada a própria situação do mundo, daquele mundo ainda primitivo. Então, os espíritos encarnados, as pessoas, e não pessoas propriamente ser humano, vão ter uma compreensão material, ainda até mais grosseira que a nossa, e estarão ainda lutando pela sobrevivência. Estarão apenas buscando alimento. A próxima categoria de mundo é a categoria onde ainda nos encontramos, que são os mundos de provas e expiações. Nesses mundos é interessante, o mal predomina sobre o bem. Mas veja, é interessante lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec explica sobre isso, o mal predomina, não quer dizer que o mal ele vença o bem, porque essa é uma situação temporária. O mundo vai evoluir, mas ainda, dada a condição dos espíritos que habitam e do grau de imperfeição desses espíritos, eles ainda se comprazem com o mal. Ainda não conseguem vencer suas más tendências, estão aprendendo a compreender suas más tendências para, sim, evoluir e superar essas más tendências um dia.
E veja que, nesses mundos, embora o mal ainda predomine, os espíritos, em razão da lei do progresso, caminham para o processo evolutivo. Como eles caminham para o processo evolutivo, eles vão um dia galgar a condição de espíritos mais equilibrados, espíritos que com maiores qualidades, com menos imperfeições. Então, esses mundos de provas e expiações são os mundos, e é onde a Terra ainda se encontra, em que os espíritos estão aprendendo a dominar suas más inclinações. E aqueles espíritos que ainda não têm condições de habitar mundos mais elevados, permanecem nesses mundos pelo tempo que for necessário. Porque eles só poderão avançar para os mundos mais elevados se eles estiverem em condições e padrão vibratório desses mundos. Senão não poderão habitar ali. E temos agora os mundos regeneradores, ou mundos de regeneração. E veja que agora, nesses mundos, o bem já prevalece sobre o mal. Quando conversamos e ouvimos falar sobre transição planetária, vemos exatamente que é o processo em que o nosso planeta, o planeta que habitamos, a Terra, caminha para evoluir de mundo de provas e expiações para mundo regenerador. E por que estamos nesse processo de transição que não é algo instantâneo? O processo de transição depende exatamente da mudança dos espíritos que nele habitam. O planeta evolui com a evolução daqueles espíritos que habitam aquele orbe. Então, quando se fala em transição planetária, essa transição planetária é a transição de toda a humanidade. E veja como haverá a inversão da polaridade. No mundo de provas e expiações, o mal predomina sobre o bem. No mundo de regeneração, não é que o mal não vai existir, mas agora o bem vai predominar. Por isso que esse processo de evolução para mundo de regeneração é um processo bastante tormentoso, porque é preciso inverter a polaridade dos espíritos que nele habitam. Os espíritos já têm que ostentar mais características positivas do que negativas. Por isso, a necessidade de sempre buscarmos o autoconhecimento, a necessidade de vencermos nossas imperfeições, para que nós sejamos agentes de transformação do nosso mundo. Se nós não trabalharmos a nossa imperfeição, como esperar que o planeta evolua? Se cada um trabalhar a si, servirá de espelho para que o outro se trabalhe também. Por isso o esforço ele é íntimo, ele é individual. Não posso exigir o esforço do outro. Eu tenho que fazer esse esforço e aí sim ser um agente de mudança, refletindo para o outro a luz que eu consiga brilhar. Então, o mundo de regeneração há uma inversão. O bem passa a prevalecer sobre o mal. Nos mundos ditosos ou felizes, então, se chega a uma condição absoluta. A condição absoluta do bem. O mal lá não mais habita no mundo feliz. Então, os espíritos já conseguiram se depurar totalmente de seus aspectos negativos, mas ainda não conseguiram chegar à condição de pureza, porque eles precisam ainda ganhar em conhecimento, ganhar ainda mais condições morais, embora já não tenham aspectos negativos, mas eles têm que potencializar mais ainda os positivos. Então, por isso que ainda não é o último grau de mundo. O último grau de mundo é os mundos celestes ou divinos. Como o nome diz, aí sim já está junto ao Pai, já está junto a Deus. É a condição dos espíritos puros. Então o bem reina soberano. Veja, se no mundo feliz não há mal, mas os espíritos que ali estão ainda precisam ganhar
algumas virtudes, melhorar, ampliar virtudes, ampliar conhecimento, ampliar moralidade, embora eles já não tenham aspectos que os aproximem do mal. Eles já superaram a negatividade, os sentimentos do ódio, rancor, inveja. Isso não existe mais no mundo feliz. Mas para chegar à condição de espírito puro, eles ainda precisam ampliar o seu conhecimento, ampliar a sua moralidade para atingir a plenitude, que é o grau daqueles espíritos que habitam os mundos celestes ou mundos divinos. E vamos agora esmiuçar as características de cada um desses mundos. Nos mundos primitivos, então, são aonde os espíritos iniciam sua jornada evolutiva. O espírito é criado simples e ignorante. E ele, nessa condição, ele não vai habitar um mundo feliz. Por quê? Porque ele ainda não tem nenhum conhecimento moral, ele não tem nem conhecimento e nem moralidade. Ele é simples e ignorante. Então, ele inicia a jornada no mundo primitivo. E outra característica é que seria uma forma humana sem nenhuma beleza, ou seja, um corpo físico ainda mais embrutecido, mais rudimentar. E, portanto, a inteligência e os modos são rudimentares, porque é da condição do espírito, ele ainda é simples e ignorante. Eles ainda não têm conhecimento para adquirir meios de melhorar a sobrevivência, a condição de vida naquele mundo primitivo. É a lei do progresso que vai dar isso ao espírito. E, portanto, são carentes de indústria, de invenções, e passam a vida em busca de alimentos. Lembram que no início da humanidade, o ser humano ainda, numa condição rudimentar, ele era o quê? Nômade. Por que era nômade? Porque ele só buscava alimento no lugar e se deslocava onde ele encontrava alimento. Ele ainda não permanecia em lugares, ele não criava modos de vida, não criava agrupamentos de vida, porque ele era só um ser que, embora já tivesse consciência, individualidade de pensamento, ele só buscava a sobrevivência. Então, eles viviam em busca de alimentos, eram coletores, só coletavam alimentos para sobreviver. E, portanto, não tinha nenhuma noção de justiça e somente a força bruta governava esses espíritos que habitam esses mundos primitivos, porque é da condição do espírito. O mundo reflete a condição do espírito que nele habita. E chegamos à condição da Terra, mundo de provas e expiações. Veja, nesse mundo, há superioridade de inteligência em relação aos espíritos do mundo primitivo, porque o espírito começou a ganhar conhecimento, começou a dominar técnicas, a aprender ofícios, a imaginar ofícios que foram gerando melhor qualidade de vida para as pessoas. E, em razão disso, eles vão galgando condições de evolução. E, embora haja uma superioridade de inteligência em relação aos mundos primitivos, os vícios ainda são numerosos, as imperfeições ainda se apresentam de modo muito presente. Então, os espíritos saíram já daquela condição ainda primitiva, mas ainda são espíritos imperfeitos. Embora tenham crescido em conhecimento, veja se não reflete bem nossa situação. Avançamos em conhecimento, mas ainda somos aferrados a muitas imperfeições. É a nossa condição, bem claro. Em geral, os espíritos encarnam para expiar faltas e realizar provas. Então, os espíritos que encarnam neste mundo, que é a nossa condição ainda, são espíritos que ainda buscam depurar imperfeições. Como eles vão depurar imperfeições, como nós estamos depurando imperfeições, nós aqui estamos muito mais para expiar faltas. Ou seja, compensar faltas que cometemos no passado. E qual passado? Nas vidas anteriores. Para aí sim, ganhando em moralidade, avançar. Ou então realizar provas, porque
começamos a aprender um aspecto moral e é preciso colocá-lo em prática. E onde nós colocamos as nossas virtudes em prática é aqui no mundo material também. Justamente como forma de um espelhar o outro, um ajudar o outro a evoluir. Então, aqueles espíritos que começam a dominar alguma virtude, eles vêm para vivenciar provas que façam eles apresentarem essas virtudes que eles estão amealhando durante a jornada do espírito. Muitos se sentem como estrangeiros expulsos de mundos melhores. Vemos isso na obra Os Exilados de Capela, também comentada por Emmanuel na obra A Caminho da Luz. Nessa obra, tanto de Emmanuel como na obra Os Exilados de Capela, nós vemos que no momento em que nosso mundo precisou evoluir de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, muitos espíritos que habitavam Capela foram degradados, foram mandados de Capela para o orbe terrestre, porque eles não tinham mais condições de habitar Capela, que estava evoluindo. Então, eles vieram ajudar na evolução do nosso planeta Terra, e porque eles não estavam em condições de habitar aquele planeta que estava evoluindo. Então, esses espíritos, quando eles aqui chegaram, isso é muito claro nos egípcios, por exemplo, que tinham uma ideia muito ligada aos outros planetas, tanto é que a astronomia foi uma das ciências que muito avançou na era dos egípcios, porque eles tinham a necessidade de buscar aquele lugar de onde eles vieram. E eles não tinham essa consciência dilatada, porque quando o espírito encarna, ele não tem as memórias das vivências passadas, mas ele tinha um sentimento. Quando nós estudamos sobre essa questão de reencarnação, nós vimos isso, que o espírito traz em si, embora ele não tenha lembrança da vida passada, ele traz em si os sentimentos que o fazem perceber o que ele vivenciou nas vidas passadas. Isso acontecia com esses espíritos que foram exilados de Capela e que vieram degradados para o orbe terrestre para aqui evoluírem e ajudarem a evolução do planeta, já que eles eram muito avançados no aspecto do conhecimento, mas ainda deixavam a desejar no aspecto da moralidade. E eles tinham esse sentimento de estarem aqui e não pertencerem aqui, que é esse sentimento de ser estrangeiro. E, portanto, a Terra é um exemplo desse mundo. Nossa Terra, nosso planeta, é um mundo de provas e expiações. Mas que estamos caminhando para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, ele é uma transição entre o mundo de provas e expiação e o mundo feliz. Por que ele é uma transição? Porque no mundo de provas e expiações o mal predomina. No mundo de regeneração, o bem predomina. Veja, muitas pessoas ouvem a palavra transição planetária e imaginam que o nosso planeta vai ficar perfeito de um momento para o outro, num estalar de dedos. Não é isso. Nós estamos em transição planetária do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E por que é uma transição tão conturbada? Porque nós estaremos deixando de ser dominados por nossas más tendências para sermos impulsionados em nossas virtudes. Significa que as más tendências vão desaparecer? Não. Significa que nós teremos mais domínio sobre elas, mas elas ainda existirão. Nós precisamos ainda depurar essas más inclinações. Mas estaremos nos fortalecendo para dominar essas más inclinações. Por isso que o bem vai predominar sobre o mal. O mal ainda não vai deixar de existir. Ele só vai deixar de existir quando a Terra for um mundo feliz. Estamos ainda muito longe disso. Mas o mundo de regeneração é uma transição.
entre um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, para o bem predominar. Ainda estão sujeitos às leis que regem a matéria, mas livres da paixão desordenada. Por quê? Continuaremos ainda sendo espíritos que habitam um corpo físico muito materializado, bastante materializado. Mas nossa existência encarnado, como encarnado, não será tão dolorosa, porque nós não estaremos mais impulsionados tão fortemente pelas nossas imperfeições, mas porque nós teremos aprendido a dominá-las melhor. Não é porque elas deixaram de existir, mas o domínio do espírito sobre as más tendências será mais soberano. E aí o bem vai predominar, porque a gente vai conseguir frear nossas más tendências. Orgulho, inveja e ódio já não mais existem. Veja, como as más tendências elas ficam suplantadas. Por que o orgulho, inveja e ódio não existe mais? Porque o espírito passa a dominar suas más inclinações. É o domínio do espírito encarnado sobre suas más inclinações que vai fazer com que esses sentimentos não existam mais. Ainda tem de suportar provas, porém sem a angústia da expiação. Importante observar que se o espírito domina suas más inclinações, ele vai ter já vencido e resgatado suas dívidas, tudo aquilo que ele fez de equívoco nas existências passadas. Mas ele ainda precisará vivenciar provas. Por quê? Ele vai ter que estar demonstrando que conseguiu vencer suas más inclinações. Por isso ele vai ter provas a experimentar, mas não as expiações, não aqueles processos dolorosos de resgate de dívidas passadas, dívidas pretéritas. Nos mundos ditosos ou felizes, a forma do corpo ainda é humana, mas embelezada, aperfeiçoada, purificada. Os sentidos são mais apurados e locomoção facilitada pela leveza dos corpos. Veja, embora ainda tenhamos essa conformação, esse formato de corpo, isso não significa que seremos materializados da mesma forma. Como Kardec foi orientado, foi explicado a ele, os espíritos ainda materializados nesses mundos felizes, ou seja, ainda encarna. Vai precisar reencarnar ainda, vai encarnar no mundo feliz. Mas a condição material do corpo físico não é a mesma que a nossa. Ele não é um corpo tão denso como o nosso. Por isso, os corpos, por serem mais leves, sua locomoção é mais facilitada. Eles não estão numa condição em que eles estão muito aferrados à matéria. Eles já conseguiram se liberar da matéria. Então, a matéria é menos densa, é uma matéria mais fluídica, mas ainda é um corpo material, embora ainda com a nossa conformação humana. A infância é curta ou nula, mas a vida é muito mais longa que na Terra. Nos mundos felizes, a fase da infância, que para nós dura ali 7 anos, né, mais ou menos 7 anos, né, vai dos 7, depois dos 7 vai até os 12, 14, que é o início ali da adolescência. Essa condição ela ainda não mais se apresenta. Porque o espírito não precisa passar por esse processo de transição para se adaptar à carne. Ele é mais evoluído. Né? Por que nós passamos pela infância? Porque nós saímos da condição totalmente imaterial, de espírito, e nos encarnamos na matéria e precisamos aprender a controlar a matéria, a dominar a matéria, a interagir com a matéria, a ter sensações de calor, de frio, de fome, de sede. Lá no mundo feliz, o espírito não precisa de tudo isso, ele é mais evoluído. Então, praticamente não há essa fase de adaptação do espírito ao novo corpo físico, porque ele já é um espírito mais evoluído. Então, ele suplanta essa fase, e aquele mundo, o mundo feliz, não exige essa evolução da matéria para abrigar aquele espírito. Somente a superioridade moral e intelectual
determina as diferentes condições e supremacia. Veja que nesse mundo feliz, as diferenças entre os espíritos são colocadas exclusivamente pela condição do espírito, apesar de ele estar encarnado. Então, diferente do nosso mundo, em que os espíritos encarnados eles tomam posições diferentes na sociedade, de acordo com categorias profissionais, com riqueza, que nos vai colocando no mundo e não a condição do espírito. Então, aqui encarnados, nós estamos mais ligados à matéria, e, portanto, é a matéria que interessa. Não vai ser a nossa condição moral ou intelectual que nos vai colocar numa posição de supremacia em relação aos outros espíritos. O que vai colocar vai ser o poder, vai ser as relações políticas, relações econômicas, relações de dominação. Isso é que vai nos colocar em posições diferentes, mas não a intelectualidade e a moralidade. Em razão disso, nosso mundo é de provas e expiações. Lá no mundo feliz, não. Aquele espírito que é mais evoluído, ele naturalmente ele se coloca, não porque ele precisa estar na condição de superior, mas porque os outros espíritos precisam do aprendizado dele para evoluir e chegar ao ponto dele. Como lá eles estão desprovidos de todo e qualquer sentimento, então lá não há inveja, não há orgulho. Então aquele espírito ele quer aprender com o outro, porque ele quer chegar à condição de espírito puro. Aquele outro está mais perto de chegar ao espírito puro. Então ele quer aprender para ele chegar também lá. Então por isso que não há essas relações de poder, essas relações de dominação, essas relações de interesses que nós vemos no nosso mundo. Mas nosso mundo ainda é muito longe do mundo feliz. Nós somos prova e expiação tentando chegar à regeneração. E imagina, se já está doloroso chegar à regeneração, imagina chegar à condição de mundo feliz. Não há doenças, mortes prematuras, guerras, peste, fome e tudo que seja fruto do egoísmo e orgulho. O mal não existe. Então não há ainda tudo isso que nós vivenciamos no nosso mundo. Se nosso mundo está caminhando para mundo de regeneração, onde o bem ele suplanta o mal, mas o mal ainda existe, nos mundos felizes não há mais o mal. E, portanto, não há grande parte das vicissitudes que nós vivenciamos ainda. Por isso que é ainda algo tão distante da nossa compreensão. E os mundos celestes ou divinos, que aí é a morada dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, essa é a morada dos espíritos puros, dos espíritos que atingiram a plenitude nos dois aspectos, conhecimento e moralidade. Então, ali não há mais que se falar em perfeição, porque todos já chegaram à condição da perfeição. Não há dúvidas quanto ao futuro e é possível a livre transmissão de pensamento. Veja, os espíritos nessa condição de espíritos puros, eles habitando esse mundo celeste, eles interagem diretamente pelo pensamento. Não há mais a necessidade de se expressar usando línguas, verbalizando, porque é o pensamento que é o veículo de comunicação. A felicidade é completa, vez que todos já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Todos atingiram o ápice da perfeição. Tudo é amor, harmonia, caridade e justiça. Então, quando a gente vê um mundo celestial, ele já é um mundo absolutamente desprovido de qualquer imperfeição, porque os espíritos que nele habitam já são espíritos perfeitos ou espíritos puros. Então, eles vivenciam a plenitude do amor, da caridade, da justiça, da harmonia. É uma condição de mundo que nós só conseguimos imaginar esse reino que Cristo falava, que estava preparando um reino para nós. É a condição que um dia chegaremos, embora ainda estejamos muito longe de galgar essa posição, mas um dia chegaremos a essa condição de mundo celeste.
mas temos ainda uma longa jornada espiritual pela frente. E trazemos agora, para encerrar o nosso estudo, a explicação de Santo Agostinho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A Terra esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque a lei de Deus nela imperará. Então, Santo Agostinho já nos fala que fomos mundo primitivo um dia, e um dia avançaremos para o mundo de regeneração. E ele já fala aqui, quando ele dá essa mensagem, ainda no século XIX, ele nos fala que nós teríamos atingido um período de transformação e nos tornaríamos mundo de regeneração. E, de fato, ainda estamos nessa turbulência, nessa transição. Se nós olharmos há um século atrás, no início do século passado, nós tínhamos o mundo atravessando também uma pandemia, que era a gripe espanhola. Depois vivenciamos 2 guerras mundiais e, apesar de não termos tido um grande avanço moral compatível com um grande avanço intelectual que a humanidade trilhou nesse século, também não podemos negar que ocorreram avanços na moralidade. Estamos ainda avançando, lentamente, mais lentamente na moralidade do que na intelectualidade, mas estamos avançando. As dores desse avanço, as dores desse progresso, fazem parte do processo de evolução. Tudo na vida que nós buscamos uma evolução exige de nós um esforço e um sacrifício. Basta nos lembrar quando estamos ainda aprendendo a andar. Quando éramos bebês, para aprender a andar, quantas quedas tivemos que ter? Depois, quando começamos a aprender a ler, a escrever, quanta dificuldade que não tivemos que superar para começar o aprendizado da leitura, da escrita. O próprio segurar no lápis, a dificuldade de encontrar a postura correta, o não domínio do nosso corpo, da nossa mão, da correta pegada, da empunhadura. Isso tudo demonstra que o processo de evolução é um processo árduo, ele não é um processo que se dá com um estalar de dedos e tudo acontece de maneira fantástica e fantasiosa. Não, ele é um processo e exige de nós o cumprimento de etapas. Estamos ainda cumprindo etapas para chegar ao mundo de regeneração, mas não podemos negar que temos caminhado positivamente. Alguns ainda menos conscientes da necessidade de transformação, outros mais conscientes, alguns se esforçando menos, outros se esforçando mais, mas todos estamos caminhando nesse processo evolutivo e precisamos confiar que, governando esse orbe, para que possamos atingir essa evolução, está Jesus. Não podemos aceitar o argumento de que tudo aquilo que vivenciamos é um processo punitivo. Não é. É um processo educativo e necessário para a nossa evolução. Por mais doloroso que seja, às vezes o melhor remédio é o remédio mais amargo. Se nós não conseguimos aprender a amar o próximo, a tolerar o outro, é preciso que olhemos para cada um de nós no nosso íntimo e façamos um exame de consciência. Estamos sendo convidados a vivenciar esse exame de consciência com essa necessidade de isolamento social, que é um isolamento mitigado, reduzido
pelas tecnologias que hoje nos possibilitam a comunicação. Imagine esse isolamento há 100 anos atrás, quando mesmo o telefone era algo que não era acessível a todos. Televisão, nem pensar, não existia. Existia no máximo rádio há 100 anos atrás. Estamos agora vivenciando um isolamento em que podemos estar aqui interagindo e estudando ainda a doutrina dos espíritos através desse vídeo que eu estou gravando e que vocês estão aí assistindo no momento em que vocês acham mais adequado e que têm oportunidade de assistir. Veja se isso já não é uma grande evolução. Então compreendamos que todo esse processo que estamos vivenciando é um processo de crescimento. As dores vão existir, é natural, porque elas fazem parte do processo de crescimento. Mas vamos confiar. Confiar que estamos habitando um planeta que está melhorando. E somos agentes dessa mudança de melhora do planeta. O planeta não melhora por si. Quem evolui, vocês perceberam isso no que estudamos agora? São os habitantes do planeta. É a evolução dos espíritos que faz com que o planeta seja uma nova categoria de planeta. Então não esperemos sentados a transição planetária. Sejamos agentes de transição, começando com a nossa transição interior. E encerramos assim nossa aula de hoje, conversando sobre os diferentes graus de mundos habitados. Bom, meus amigos e minhas amigas, era esse o conteúdo que tínhamos para o estudo de hoje. Agradeço a atenção de todos, o estudo que estamos fazendo de maneira remota, desejando que em breve possamos estar mais uma vez unidos na Casa Espírita, fazendo esse estudo de modo presencial. Mas enquanto for necessário, nos mantenhamos em nossos lares e estaremos aqui toda semana fazendo esse estudo de maneira virtual, de maneira à distância. Vamos fazer nossa prece final para podermos então nos preparar para mais dias de jornada, nos encontrando na próxima semana. Vamos fechar os nossos olhos e elevar nosso pensamento nessa sintonia que estamos aproveitando esse estudo que acabamos de fazer. Jesus Cristo, Maria de Nazaré, espíritos bons e espíritos de luz, é com o coração transbordando alegria que queremos agradecer por essa oportunidade que agora tivemos. Dá-nos, Senhor, a fortaleza necessária para, convictos da existência plurima e eterna que temos, possamos atravessar esse momento de tormenta que abala o orbe terrestre, na certeza que esse abalo é necessário para auxiliar a evolução de toda a humanidade, e sendo, portanto, um momento necessário que possamos ser aprendizes leais e ser trabalhadores da última hora do nosso Cristo. Dai-nos, Pai, a força, a fé, a coragem, a firmeza, para que, apesar de tantas dificuldades, consigamos enxergar além das nuvens que cobrem o céu e saber que existe um sol iluminando toda a humanidade, que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nos foi concedida, que assim seja. Muito obrigado, então, a todos, e nos encontramos na próxima semana. Muita paz, saúde e proteção a todos nós. Um forte abraço.